eu vou aqui na apresentação, então eu vou parar de te ver, tá? Mas qualquer coisa você me fala aí. Fica tranquila. Ai, peraí. Bom, vamos lá. Então vamos lá, gente. Vamos falar desse assunto tão importante que deixa a gente, às vezes, de cabelo em pé, né? É, Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as mudanças trazidas pela LGPD, tá? O que está acontecendo aí no Brasil em relação à lei? Tem empresa sendo multada? Tem gente sendo condenada em relação à LGPD? A gente vai ver que tem sim. A lei está sendo aplicada, a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu trouxe aqui alguns casos reais para mostrar para vocês e para fazer aí algumas correlações, aliás, muitas correlações com a lei, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Porque a gente já sabia, né, quando a lei foi promulgada, que a LGPD não seria uma lei só para fazer um barulho momentâneo e depois todo mundo ia esquecer dela. Não, a LGPD veio para ficar e trouxe mudanças aí significativas no país como um todo, né? E a gente vai conversar também sobre o processo de adequação, né? Muito se pergunta, tá, mas o que que eu preciso fazer? Poxa, eu não comecei a fazer nada ainda. Por onde eu começo? O que que eu faço? A gente separou aqui algumas dicas, tá? Porque o processo de adequação ele é complexo e ele é específico em cada organização, mas a gente tentou destacar para trazer para vocês algumas dicas do que a gente considera que é importante e do que a corretora, assim, deve se atentar na hora de iniciar o seu processo, tá bom? Então, tem bastante coisa interessante para a gente conversar. Eu, desde já, agradeço aí a presença de vocês. E vamos lá. Bom, gente, então vamos falar um pouquinho do que está acontecendo, do que vem acontecendo desde que a lei foi promulgada e entrou em vigor, né? A LGPD é de agosto de 2018, né? Ela teve aí um processo até que toda a sua norma estivesse em vigor, o que aconteceu em agosto do ano passado, né? Quando as normas relativas às sanções entraram em vigor. Mas mesmo antes da entrada em vigor da lei, da promulgação lá em 2018, durante todo esse período e agora, muita coisa aconteceu e movimentou aí o nosso cenário em relação à lei. Isso porque, como a gente falou no webinar passado, né, eu não vou dar enfoque nisso nesse momento, mas só para lembrar, a lei ela traz uma série de princípios, conceitos relacionados à proteção de dados, deveres, obrigações e direitos aí para os titulares, de forma muito inovadora no nosso ordenamento jurídico aí, na nossa legislação brasileira, tá? E é uma lei que faz com que ela não faz com que só um nicho ou um setor específico tenha que se adequar. Todo mundo precisa se adequar, seja pessoa física ou jurídica que trate dado pessoal, há necessidade de adequação à lei. Então, é uma lei complexa, é uma lei extensa, aplicável a todo o território nacional, e agora, em fevereiro, a proteção de dados, inclusive, ela virou um direito fundamental, está previsto na nossa Constituição, dada a importância desse tema, né? Ou seja, agora, como um direito fundamental previsto lá no artigo 5º da Constituição, a proteção de dados é considerada uma, uma, um preceito mínimo, essencial, para uma vida digna, né? Então, é um tema muito importante, né? E aí, assim, bom, então a lei vem, ela traz aí esse tanto de novidade, ela traz essa necessidade da gente se adequar, né? Ela movimenta o mercado. Hoje vocês devem saber, né? Quando você vai fechar um negócio, é, o outro lado questiona, tá? Mas como é que você está em relação ao LGPD? Me fala o que que você já fez, né? Os contratos, não, é necessário, é premissa a assinatura de um contrato que tem uma cláusula de proteção de dados. Eu preciso saber como é que você vai tratar os dados, que medidas de segurança você vai adotar. O mercado exige isso, né? Além disso, né, dessa necessidade de adequação, a gente vê um movimento muito forte em relação a investigações e atuação bem incisiva dos órgãos de defesa do consumidor. Eu destaco aqui o PROCON, a Senacom também, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, tá? Atuando fortemente para a aplicação da lei, tá? Sem contar, gente, as ações aí no Poder Judiciário. Eu trouxe alguns casos aqui para mostrar para vocês, até para a gente ilustrar, mas tem muita ação aí falando não só de vazamento de dados, tá? Mas de tratamento indevido no geral.
Com a LGPD também, a gente vê nascendo aí a figura da ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é a agência reguladora responsável por fiscalizar, disseminar o conteúdo da lei e aplicar sanções também, dentre outras aí atividades, tá? E agora, nesse início de atuação, né, a gente vê um caráter muito educativo da NPD, né? Eles estão trabalhando aí na elaboração de normas, eles estão ouvindo a sociedade, eles divulgam consulta pública, eles querem a participação das pessoas sobre o que as pessoas querem saber e ouvir sobre proteção de dados. Isso está sendo assim bem legal. Apesar aí de um início aí um pouco tímido, né, ela ainda precisa regulamentar normas aí com parâmetros para aplicação de sanção, por exemplo, a gente vê uma atuação forte na parte educativa, né? E aí fica a dica, né? Quem quiser, tiver interesse, consultar o site da NPD, a npd.gov, porque ela já soltou uma série de informativos e de guias para ajudar a população mesmo, né? Lá tem informativo que eles soltaram em parceria com o CertBR sobre proteção de dados, sobre vazamento de dados. O que eu preciso fazer para proteger meus dados na internet, por exemplo? Você encontra nesses fascículos. Tem um guia bem legal, você, corretor de seguro, que tem dúvidas sobre a figura do controlador, operador, eles lançaram um guia sobre definição de controlador, operador, encarregado. Tem dicas, tem exemplos, tá bem legal, tá? Tem uma norma também que eles soltaram, resolução número 2, sobre agentes de pequeno porte. E aí fica a dica também, você que é corretor enquadrado aí como empresa de pequeno porte, dá uma olhada nessa resolução, ela tem aí alguns critérios, e se você se enquadrar nesses critérios, você pode se beneficiar dessa norma, né, tá? Essa foi uma norma que a NPD soltou, no sentido de tentar regular e trazer aí algumas especificidades, flexibilizações para quem é a empresa de pequeno porte ou microempreendedor para o cumprimento da lei, tá? Aliado a isso, ela soltou também um guia de segurança da informação para agente de pequeno porte. Então, ela está trabalhando muito no sentido de educar realmente a população e criar a cultura da proteção de dados, né? Inclusive, essa foi uma fala num podcast que eu ouvi, em que o presidente da NPD participou, que ele diz, né? Não adianta só a gente multar, penalizar, tirar dinheiro do bolso, né? Se a gente não educar a população da importância de se proteger os dados, né? Então, isso está sendo, assim, bem bacana, né?